grande lançamento, que é o livro, é o livro que tem um nome bem grande, Esther, né? Chamadas como Esther. Mas antes de falar, eu sempre gosto de situar você que está aí do outro lado. Às vezes ainda não conhece a história da Gigliola, não sabe de onde ela veio, qual que foi a trajetória. Conta um pouquinho para a gente como foi que começou esse chamado pastoral, começou o desejo de ser psicóloga, que também é uma área que ela atua, como foi o seu encontro com Cristo e essas três vertentes aí. Olha, foi um chamado muito especial de Deus, porque desde pequena, eu conto um pouquinho aqui no livro, né, eu tinha os sonhos de viajar as nações e nunca imaginava. Missionária, assim, imaginava ir para outros lugares, mas eu vivia num sítio, né, onde não tinha nem energia elétrica, nem água encanada. Mas ali no meu coração já havia esse desejo. Então, fui crescendo, aí mudei para a cidade. E logo, né, conheci o Jairo, que é o meu esposo. Hoje, né, nós vamos fazer 30 anos de casado. 30 anos. 30 então anos é esse possível, ano. né? É possível. E é bom demais. E assim, foi através dele que eu conheci Jesus. Que benção. Porque eu tinha, né, uma vida assim complicada, eu estava já no álcool, né? Eu era uma adolescente que eu bebia muito, né? Eu tinha passado por um abuso também quando criança. Gigliola, é difícil a gente ver isso na pessoa que hoje a gente conhece, né? A gente não consegue enxergar, é sinal que Deus realmente transformou, né? Sim, e aí através dele, quando eu conheci ele, nós começamos a namorar e ele me apresentou a Jesus. E foi ali que Deus mudou verdadeiramente a minha história. Foi um amor duplo, então, né? É um amor duplo. Foi Jairo e Jesus. Jairo e Jesus. E o pastorado, como foi que você recebeu esse convite ou esse desejo? Aí depois de muitos anos nós viemos para cá, para Sinop, já há 24 anos que nós estamos aqui, e eu conheci, né, estava pastoreando, conheci não, estava, né, congregando numa igreja, Brasil para Cristo, e foi ali através do pastor Luiz. Eu era uma menina de 26 anos, e através dele ele foi, né, ministrando sobre a minha vida, e ali eu ajudei ele no pastoreio muitos anos. E ali aquele amor, né, nasceu por vidas, já estava dentro de mim, só precisava de um empurrãozinho, assim. Cuidando de pessoas. Cuidando de pessoas. Sempre amei cuidar de pessoas. E dentro do meu coração ainda tinha um desejo de fazer uma faculdade, né? E aí eu cuidava de uma empresa, junto com meu esposo, e aí surgiu a primeira turma de psicologia da FACIP. E aí logo eu corri, e ali foi que também Deus me abençoou com a profissão, né? E hoje eu também atuo como psicóloga clínica. Eu trabalho com famílias, com casais, né, com indivíduos. E ali foi o chamado tanto pastoral como psicóloga, né? Então, para mim é uma honra. Eu amo conhecer histórias, eu amo conhecer gente, eu amo saber que cada problema tem uma solução, né? Então, eu acredito muito em pessoas, eu acredito em vidas, eu amo gente. Que ótimo, muito bom, viu, gente? E realmente são muitos anos. A gente ouve, né, de longe, porque eu congrego na mesma igreja, que é a Igreja Presbiteriana Renovada, só que em um outro bairro. Então, às vezes a gente não sabe muito o que acontece, mas vez ou outra eu vejo algum banner ali, tá a Gigliola, que ela vai ministrar. E eu sempre tive muita vontade de levar minha esposa para ouvir, né, de ir também junto, que a maioria das ministrações que ela faz são em eventos das mulheres. Tem um ministério lá, é Voe Mulher. Isso, Voe Mulher. Tem reuniões mensais? Tem, nós temos todo mês, uma vez por mês, né, um culto das mulheres. Então, é toda segunda, terça-feira do mês. Você está convidado para estar lá conosco às 19h30. Na IPR Central, Isso. Viu, gente? Toda segunda... Toda segunda, terça-feira do mês. Tá? Então, passou a primeira terça, na segunda terça, já sabe que é à noite, lá na IPR Central. Agora vamos falar sobre esse livro abençoado. Ela não é a única escritora. Quando eu vi a primeira vez, eu achei assim, ela escreveu o livro inteirinho. Conta pra gente, praticamente na mesma linha da Bíblia, né? Muitos escritores com o mesmo objetivo. Isso. Na verdade, eu tinha recebido muitas palavras que eu iria escrever, mas eu resisti muito tempo, né? E aí essa escritora, né, a editora Chave Mestra, ela me convidou para mim fazer parte desse livro, que são 30 mulheres, né, cada uma de vários lugares, né, do estado, do nosso Brasil. Temos algumas aqui de Sinop também, que está aqui junto conosco. E esse já é o volume 2, porque já tem o terceiro e o quarto. Então, são muitas mulheres que Deus tem levantado para esse tempo, né, para levar a sua história, mas também levar a Cristo,
levar o amor de Deus. E aqui eu fiz parte. Pelo convite, eu entendi, né, que era um novo tempo, um chamado de Deus sobre a minha vida. E eu aceitei o desafio, escrevi um capítulo. E estou muito feliz porque já estou escrevendo o meu segundo livro. Já está escrevendo o segundo? Estou escrevendo. Esse daqui você tem participação nele, Isso. mas considera o primeiro, né? É o primeiro. Tá. Esse é o meu primeiro porque eu já sou uma escritora agora. Aqui dentro, né? Graças a Deus, né? Então, para mim foi um privilégio, uma honra muito você grande. Você foi lá em São Paulo fazer o Foi. lançamento? O lançamento, que é a editora Chave Mestra, né? Ela está lá na Alphaville, em São Paulo. E nós fomos todas para lá no lançamento. Quantas mulheres? 30. Todas estavam lá? Todas estavam lá. Não, 2 que não pôde estar ao vivo lá, mas elas enviaram um vídeo. E participaram também desse projeto lindo. Tá lindo, né? São histórias de resiliência, de superações, de curas, né? De mulheres que venceram traumas, né? Que viveram situações, às vezes, impossíveis. Até o meu tema, né, da parte do meu capítulo se chama Improvável, mas Escolhida. Olha só. Porque eu acredito, né, que Deus chama até as pessoas menos improváveis. Ninguém imagina, né? Ninguém imagina. Às vezes tem uma senhora, dona de casa aí do outro lado, ou uma jovem, uma pessoa que é estudante, ainda não tem uma profissão, ainda não definiu muito sobre o seu futuro. Em algum momento, a Gigliola estava nessa mesma situação, Sim. ou alguma mulher que escreveu nesse livro estava nessa mesma condição que você, mas ela teve um insight, ela teve uma experiência com Deus, ela teve um encontro com Cristo, ela teve algo que conduziu ela para Deus e que deu uma nova trajetória. Normalmente, as histórias elas são desse encontro e a transformação que houve? São. Como o livro é Chamadas como Esther, nós sabemos que Esther foi levantada, né, escolhida por um tempo para levantar uma nação que estava em um decreto de morte. Salvação mesmo. E ali ela orou, jejuou, né, se posicionou e Deus salvou essa nação. Né, os judeus estavam ali, né, com decretos de morte mesmo. E ela entendeu que ela estava naquele palácio por um propósito. E nós também, nós mulheres, homens, somos chamados para esse tempo. Onde você estiver, né, Deus está te chamando para uma missão. Né? E às vezes falar, mas eu, sim. Né, todos nós somos chamados para levar esse amor de Deus e ser transformados, né, e curados através de Jesus, porque Ele nos traz salvação. Viu aí, gente? Então, para você, esposo, também você pode comprar, pode ler também, até para entender. Eu estava comentando com ela aí nos bastidores que às vezes o esposo, ele vê algumas reações da esposa no dia a dia e às vezes se surpreende com alguma palavra, com algum tratamento, com alguma reação. É porque às vezes a gente não conhece a história por trás, não sabe o trauma que a sua esposa vivenciou em algum momento, que ela ainda não contou para você. Tem traumas que ela nem lembra mais, mas que ainda hoje afetam. Às vezes ela não conversa porque realmente não lembra disso. E é importante às vezes a gente conhecer algumas histórias que talvez dê luz para a gente entender algumas coisas a mais da pessoa que está do nosso lado, tá? A pessoa que quer adquirir esse livro, aonde ela tem que procurar, qual que é a página, qual que é o Instagram, como que ela faz? Pode procurar esse livro lá no meu Instagram, gigliola.volpato, pode me chamar lá no direct, que eu também vou lançar o link ali nos stories já. Né? Então, você pode comprar direto no link ali, acionando o link, ou também me chama no direct, que será uma honra, um prazer, né, poder estar aí servindo você com esse livro, porque eu acredito que você vai ser muito edificada, né, obrigado, através. Obrigado mesmo. Eu que em agradeço. Outro momento a gente vai trazer ela para falar também sobre mulheres, falar um pouquinho mais como psicóloga. Hoje nós trouxemos para falar somente sobre o livro, né, para estimular você a adquirir, está no lançamento. Ela foi em São Paulo fazer, tem muita gente já com acesso, tem um acesso digital, procure lá, Gigliola, no Instagram, com certeza já vai aparecer ali, você vai identificar ela. Se tiver um pouco mais de dificuldade, procura IPR, IPR Central, né? Aí lá você encontra, né, o Instagram da Gigliola para poder ter acesso, porque às vezes a gente não consegue acertar certinho o nome, não escrever, então vai IPR Central que você está muito bem servido. Obrigado, tá, gente?